Olá, caros leitores. Eu tenho mais uma vez a satisfação de ter sido convidado pelo Genebra Box para comentar um pouquinho sobre mais um livro. No caso de hoje, Graça Extravagante, a Glória de Deus Revelada em Nossa Fraqueza, da Bárbara R. Duguid. Eu não sei se pronuncia assim o sobrenome, mas é uma grata surpresa ter em minhas mãos esse livro. O que fala esse livro? O livro Graça Extravagante, ele mostra as percepções dessa autora em relação a si mesma em diversas áreas de sua vida e como a sua cosmovisão egocêntrica foi desconstruída a partir da aceitação de que ela é uma pecadora cuja graça de Deus é mais do que suficiente para que ela siga a vida sem ficar atormentada. Fraqueza é apontada como pecados cometidos nos pensamentos e ações aqui nesse livro. Mesmo que fracassando miseravelmente em ter uma vida santa e agradável a Deus, a autora nos mostra que nem tudo está perdido. A compreensão de que o Senhor é glorificado em todas as coisas, que nada foge da soberania dele, que tudo coopera para o bem daqueles que o amam, conclui que somos edificados quando caímos também. Nos tornamos até mais íntimos de Deus quando estamos no deserto. Quando nos tornamos mais humildes é quando nós somos humilhados pelo Senhor. Esse entendimento é realmente um conforto necessário para aqueles que reconhecem os pecados e defeitos. Davi, no Salmo 51, diz exatamente o quanto sofreu enquanto os seus pecados ali não foram confessados. Foi uma satisfação encontrar esse livro e ler também situações que poderiam facilmente ter acontecido conosco, e saber de sentimentos que muitos cristãos possuem, mas não têm coragem de admiti-los. A autora, Bárbara, não é tão conhecida no meio literário, porém seu testemunho ele é digno de ser compartilhado, principalmente num mundo em que exalta ao extremo o primeiro lugar. Sucesso, destaque. A fraqueza é considerada uma doença contagiosa que deve ser extirpada, ou, na melhor das hipóteses, deve ser escondida a todo custo. Esse é um livro que fala sobre pecados, fraqueza, desânimo, misericórdia, perdão, aceitação, misericórdia acima de tudo, sobre graça de Deus. Quando cristãos sentem que são uma farsa, pois cometem pecados, apesar de serem batizados, apesar de lerem a Bíblia, frequentarem a reunião de oração de suas igrejas e até mesmo já terem uma caminhada cristã longa. Então, a coisa fica pior porque, apesar de tudo isso, alguns pecados são até recorrentes na vida desses crentes. E, mais uma vez, é preciso, diante de Deus, admitir os pecados e, novamente, pedir perdão por aqueles pecados. Isso, muitas vezes, nos destrói. Nos destrói porque nós achamos que chegará um ponto em nossas vidas que já não passaremos mais pela essa vergonha diante de Deus. Mas esse livro, Graça Extravagante, ele vai abordar um sentido que a moral não é o centro da solução para esses problemas de pecado. A moralidade, obras, nada disso. Mas sim o amor incondicional e o sacrifício de Cristo, sendo mais do que suficiente para pagar todos os nossos pecados. E aí não importa se são pecados passados, do presente, ou até mesmo aqueles que faremos no futuro. Eu convido você a ler esse livro e ser confortado pelo agir de Deus na vida dessa irmã, sabendo que situações semelhantes ocorrem com você, mesmo que você não perceba. E eu vou dar compartilhar com vocês aqui uma passagem assim que me chamou muita atenção. Vocês conhecendo aqui a história, é uma espécie de autobiografia. Tem aqui logo no começo do livro um episódio em que ela relata que realmente chama atenção. Ela vai contar sobre a história de uma moça chamada Heather,
que trabalha com ela no laboratório de um hospital. E aí ela percebe essa moça muito triste, uma moça apagada, uma moça que é centro das fofocas, e ali ela tem realmente um ambiente pesado em que é maltratada. Então a Bárbara ela se aproxima dessa moça e ela, como missionária, jovem, mas missionária, ela vai falar de Jesus para essa moça. O fato é que o evangelho chega no coração da Heather e ela é transformada, sua vida é transformada. Ela, Heather, que vivia uma vida sexual promíscua, já tinha realizado o aborto e vivia revestida de vergonha, parecia um zumbi perambulando lá naquele hospital em que ela trabalhava, naquele laboratório. Ela agora então ela muda, ela se alegra, ela começa a rir, gargalhar, e depois de alguns anos ela começa a namorar um cristão e ela casa. Uma vida nova toma conta dela e transforma aquela garota invisível. E aqui o texto diz assim, abro aspas, Bárbara dizendo: No entanto, à medida que eu ouvi a interminável narrativa de Heather, comecei a ficar irritada. Aqui Heather começa a contar o seu testemunho para uma plateia na igreja. Sua versão da história parecia altamente imprecisa, diz Bárbara. Ela continuava falando sobre Deus, o que ele havia feito em sua vida, mas não mencionou meu nome uma única vez. Minha irritação desabrochou em uma profunda raiva quando comecei a me perguntar se ela iria ou não mencionar meu nome. Como ela poderia explicar toda a sua história sem agradecer e dizer a todos como eu havia dado minha vida para alcançá-la com o Evangelho? Ministrar a vida de Heather havia sido custoso para mim. E com certeza eu merecia algum crédito. E além disso, aquele grupo de pessoas em particular não ficaram impressionados com a minha biografia missionária. Eles não se importaram com o fato de eu ter ido para as zonas mais profundas e sombrias da África. Na verdade, não repararam de maneira alguma em mim. Por isso eu precisava de uma pequena ajuda no departamento de notoriedade. A história de Heather estava chegando ao fim. A minha raiva profunda se transformou em fúria quando percebi que ela não tinha absolutamente nenhuma intenção de mencionar meu nome. Pensamentos amargos inundaram minha mente, ao passo que eu ensaiava o que diria para puni-la por sua repugnante ingratidão. Eu a odiei desesperadamente naquele momento. De repente, do nada, um pensamento surgiu em minha mente. Bárbara, você é uma farejadora de glória e amante de holofotes, não é? Essa história não é sua, é minha. E todo crédito e glória pertencem a mim. Nunca em minha vida eu tivera um pensamento como esse. Era Deus falando com ela. Bárbara, você é uma farejadora de glória e amante de holofotes. Ela estava impaciente e aquela mulher, Heather, que recebera o primeiro contato com o Evangelho através de Bárbara, agora era objeto não da sua compaixão, da sua misericórdia, mas era objeto da sua raiva, da sua indignação, porque Bárbara, ela queria receber os créditos. Difícil abrir isso, difícil confessar esse tipo de pecado, porque realmente ele é sutil. E esse livro está recheado de situações em que a autora luta contra os seus pecados, ela luta contra a obesidade, ela luta contra a rotina excruciante de criar muitos filhos pequenos. Esse livro aqui, ele vai falar com você sobre suas fraquezas, mas também ele vai falar com você sobre a graça maravilhosa de Jesus Cristo. Em como Deus, em todas as coisas, Ele é glorificado. E em todas as coisas, Ele sempre faz o melhor para nós. Mesmo que esse melhor nem sempre seja aquilo que nós achamos melhor. Isso é maravilhoso.
A glória de Deus é revelada em nossa fraqueza. Se você muitas vezes se sentiu um cristão falso, tendo uma fé fraudulenta porque ainda não tem uma vida perfeita, então eu te convido a ler essa obra e se juntar a essa autora e diante de Cristo, diante do Senhor, reconhecer que realmente nós, por nós mesmos, não somos capazes de mudar os nossos corações. Mas o Espírito Santo que habita em nós, esse faz uma obra diária em nossos corações e pode nos confortar quando caímos, nos levantar quando nos machucamos e nos sustentar ao longo de uma vida que, infelizmente, pecaremos contra o Senhor nosso Deus. Mas essa graça abundante, ela aponta para a misericórdia, para o perdão e para a redenção. Convido você a ler esse livro e eu classifico realmente como um 4 estrelas. Preciso conhecer um pouco mais sobre essa autora e ler mais alguns livros, mas gostei muito já do que vi nessa obra. Deus abençoe vocês e que todas as suas fraquezas redundem em honra e glória ao Senhor Deus e que Ele te levante todas as vezes que você cair. Em nome de Jesus. Amém.